Você está prestes a embarcar em uma viagem virtual a um dos lugares mais sagrados da Terra. Em Jerusalém, há uma igreja especial que significa muito para muitas pessoas. Acredita-se que foi lá que Jesus foi crucificado, enterrado e ressuscitou. Gente de todo o mundo visita esta igreja buscando se sentir mais perto desses acontecimentos sagrados. Mesmo depois de muitos anos e muitas mudanças, o principal objetivo da igreja é lembrar as pessoas. A ressurreição de Jesus continua a mesma. Acompanhe-nos a explorar este lugar sagrado, onde a história e a fé se entrelaçam, mostrando o espírito resistente dos fiéis, o poder e o mistério do Santo Sepulcro. A Igreja do Santo Sepulcro, situada no centro da cidade velha de Jerusalém, é muito importante para muitas pessoas. É um lugar que marca o coração da fé e do caminho. Cristãos. Acredita-se que foi aqui onde Jesus Cristo sofreu a crucificação, foi enterrado e voltou à vida. Conhecida também como a Igreja da Ressurreição, atrai pessoas de todos os cantos do planeta. Vem para ver e sentir a mistura de histórias incríveis e a história sagrada que envolve o cristianismo. Voltando ao poderoso líder, chamado Imperador Constantino, que acabará de abraçar o cristianismo, decidiu construir uma igreja especial. Justo sobre o lugar conhecido como Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Esta igreja original, erguida no ano 335, foi feita para honrar e lembrar a ressurreição de Cristo, algo muito querido pelos cristãos. Ao longo dos anos, este edifício passou por muitas mudanças e reformas, o que demonstra o tormento passado de Jerusalém. No entanto, seu principal objetivo não mudou. É um forte lembrete da ressurreição de Jesus, um momento-chave para os cristãos de todo o mundo. Hoje em dia, a Igreja do Santo Sepulcro é um mosaico de capelas e espaços sagrados, cada um dos quais conta uma parte do sofrimento e da morte de Jesus. Quando a gente entra, não pode deixar de notar certos lugares especiais. Está o edículo que contém o que se acredita ser o túmulo de Jesus e a parede de Jesus. Pedra da unção, onde se diz que o corpo de Jesus foi preparado para o sepultamento. O lugar cobre a última parte do caminho de Jesus, conhecida como a Via Dolorosa, que guiou seus seguidores pelos últimos passos que ele deu em vida. O design da igreja mostra uma mistura de estilos, uma homenagem aos diversos grupos cristãos que a cuidaram ao longo do tempo. Os grandes grupos responsáveis são as igrejas católica, romana, ortodoxa, grega e apostólica armênia. Cada grupo tem suas próprias funções e tarefas na manutenção da igreja e suas tradições. Em torno desta antiga igreja abundam histórias de prodígios e atos celestiais. Essas histórias convidam tanto os firmes na fé quanto os inseguros. Para tirar um momento para refletir sobre a extraordinária vida e ressurreição de Jesus Cristo, que é uma crença fundamental do cristianismo. Dizem que essa crença vai além dos limites normais do céu e da terra. E até mesmo o que há embaixo. A forma como as pessoas falam sobre este lugar pode ser realmente apaixonada, instando todo mundo a repensar sua vida e se reunir em adoração. É uma chamada que oscila entre a alegria do amor divino e o sério lembrete das más ações. Vamos olhar mais de perto, além das orações apaixonadas e das promessas doces demais de salvação. A Igreja do Santo Sepulcro, envolta em mistério, se tornou um lugar onde parecem brotar histórias incríveis. Esses relatos, cheios de assombro e um pouco de emoção, falam de estudos científicos recentes sobre o que se acredita ser o local de sepultamento de Cristo. Esses estudos contam histórias de odores incomuns e estranhos, efeitos elétricos que parecem não fazer sentido. Embora esses relatos chamem nossa atenção, andam sobre uma linha tênue entre parecer verdadeiros milagres e ser apenas histórias exageradas, entre o verdadeiro assombro e um espetáculo montado para causar efeito. Essas histórias, salpicadas de indícios de estarem respaldadas pela ciência, pretendem intrigar os que acreditam e desafiar aqueles que duvidam. No entanto, também mostram um choque entre os mistérios da fé e as exigentes perguntas da ciência. O cheiro adocicado descrito, que lembra a alguns o sentido relatado nas visões de Maria e dos santos, e a forma como as ferramentas científicas param de funcionar quando estão perto da lápide, contam. Uma história que oscila entre pensar que é um sinal do alto e suspeitar que é apenas parte do espetáculo religioso.
Esta história leva ao acontecimento anual do fogo sagrado. Esse acontecimento, que ocorre regularmente e tem uma longa história, suscita tanto assombro quanto análise. Um poderoso exemplo de tradição, uma cerimônia que conecta uma comunidade de crentes através de um sentimento compartilhado de assombro e dedicação. No entanto, por baixo dessa respeitada tradição, surgem questionamentos sobre o significado atual dos milagres. Como a fé e a ciência se entrelaçam e como as pessoas anseiam por sinais e prodígios. Esta igreja continua atraindo as pessoas. Porque representa a complexa natureza da fé em um mundo que está sempre buscando e questionando. Os milagres entram no mistério de uma luz sagrada que desafia toda explicação. O segredo do fogo sagrado é real. No coração de Jerusalém, dentro da antiga e misteriosa Igreja do Santo Selador, acontece um evento que realmente nos faz refletir sobre a linha que separa um milagre de Deus de uma tradição seguida. Durante centenas de anos. Esse acontecimento é conhecido como o fogo sagrado. Dizem que é uma luz milagrosa que aparece na pedra onde, segundo as histórias, Jesus foi colocado depois de morrer na cruz. Esse acontecimento, com suas chamas, que não parecem queimar como fogo normal e uma luz que se move de uma maneira que parece de outro mundo, fez com que as pessoas se perguntassem e debatissem por muito tempo. Esta incrível cena começa. A Sexta-feira Santa. As pessoas se reúnem cedo, cheias de emoção e esperança para ver algo que acreditam ser um sinal do céu. Preenchem a igreja cantando velhos hinos que remontam a tempos em que só podiam adorar em segredo. O som dos tambores e a visão das pessoas se movendo em uma dança ao redor do centro sagrado da igreja. Aumenta a expectativa para presenciar algo realmente fora do comum. No entanto, o ambiente muda quando tudo fica em silêncio e chega um grupo em representação do governo local. O trabalho dele consiste em selar o túmulo, o que faz parte do ritual, mas também lembra a todos a complexa relação entre as crenças religiosas e a autoridade política. O patriarca Diodoro conta histórias sobre o fogo sagrado que parecem surpreendentes demais para ser verdade. Fala de uma luz que se comporta de um jeito que ninguém consegue explicar, criando um brilho que não parece pertencer a este mundo. Segundo ele, esse fogo esteve perto do seu rosto por 16 anos sem queimá-lo. Nunca a barba. Vamos ampliar essa cena para captar plenamente sua essência e o estado de espírito que evoca. Imaginemos que a cada ano se reúnem multidões, com os corações transbordando de emoção e os olhos bem abertos de espanto, esperando ansiosamente pela aparição da luz. Sagrado. O ar se enche de cânticos e orações. À medida que a expectativa aumenta, um silêncio compartilhado envolve a reunião. De repente, a luz se abre caminho, marcando o começo de algo milagroso. A luz muda de cor e se move ao redor da pedra sagrada em uma dança que faz parecer que a própria essência da possibilidade está no ar. Essa luz no chão ilumina, mas parece tocar a alma de cada um dos presentes, conectando-se com eles em um nível profundo. As pessoas estendem a mão, desejando tocar a chama, sentir seu calor reconfortante, fazer parte desse momento comunitário de conexão. À medida que a chama passa de mão em mão, percebe-se uma inegável sensação de unidade, um sentimento compartilhado, difícil de expressar com palavras. No entanto, há uma camada que convida ao escrutínio, a emoção que explode ao compartilhar a luz, a maneira como as velas se acendem nas mãos dos fiéis. Esse ambiente desfoca os limites entre o que se considera um ato divino e o que se considera um ato humano. E o poder da fé coletiva e a expectativa do povo. O evento do fogo sagrado, que se repete todos os anos, reúne uma profunda devoção religiosa, séculos de tradição e um sentimento comunitário de expectativa por algo extraordinário. Representa a dança intrincada entre o tangível e o místico, o que se vê e o que se sente. Nos desafia a refletir sobre o papel dos milagres em um mundo onde o espiritual e o cotidiano estão intimamente entrelaçados. Veja o que acontece quando eventos inexplicáveis desafiam o que acreditamos. Os estranhos acontecimentos do Santo Sepulcro, dentro da Igreja do Santo Selador. Um lugar cheio, tanto de reverência quanto de debate. Há uma história que chama a atenção, tanto dos que a visitam como peregrinos quanto dos que duvidam. Esta história
Fala de lâmpadas de óleo que se acendem sozinhas, de uma misteriosa chama azul que se move livremente pelas velhas pedras e de velas que parecem acender-se por alguma força invisível. As pessoas que viram essas coisas acontecerem assinam seus relatos com seus nomes, dizendo que essas experiências as mudaram porque acreditam ter tocado algo celestial. No entanto, não. Todos estão convencidos. A ideia de chamas se acendendo é fascinante, mas também faz as pessoas fazerem perguntas difíceis sobre milagres. Se perguntam se esses acontecimentos são realmente atos de Deus ou apenas algo que acontece, porque todo mundo ali está esperando que algo milagroso aconteça. Acreditar-se que a Igreja do Santo Selador é o centro dos acontecimentos mais importantes do cristianismo, onde Jesus foi crucificado, enterrado e ressuscitou. É um poderoso símbolo de fé. A Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém não é apenas um marco histórico e espiritual, mas também um exemplo vivo como diferentes grupos cristãos podem compartilhar um lugar sagrado. Esse acordo especial é conhecido como Statu Quo, que começou em 1852, quando a área estava sob controle do Império Otomano. Esse acordo não se baseia em documentos escritos, mas em um entendimento mútuo que permite as 6 tradições cristãs, a ortodoxa grega, a católica romana, a apostólica armênia, a ortodoxa copta, a ortodoxa etíope e a ortodoxa síria, cuidarem de partes da igreja e celebrarem seus próprios serviços. No entanto, se precisar fazer alguma mudança na estrutura da igreja ou nas áreas comuns, os 6 grupos têm que entrar em acordo antes que qualquer coisa possa ser feita. Trabalhar juntos dessa maneira tem seus altos e baixos. Embora mostre o compromisso de manter a igreja como um lugar sagrado para todos, ao longo dos anos surgiram desentendimentos e tensões. Apesar desses problemas, o cuidado compartilhado da igreja traz à tona tradições curiosas, como uma escada que foi deixada no mesmo lugar por meses e velas específicas que só podem ser acesas por seus donos, o que demonstra o quão intrincada é essa gestão compartilhada. Ainda com suas dificuldades. Esse acordo manteve a igreja como um lugar-chave de culto e peregrinação, atraindo a cada ano milhões de pessoas de todo o mundo que vêm para se conectar com sua profunda história religiosa e seu significado. Uma escada de madeira de cedro situada sob uma janela da Igreja do Santo Sepulcro se tornou um emblema conhecido do Acordo de Statu Quo, que ressalta a norma de que não se podem fazer alterações sem o consenso de todos. Essa escada, que está lá desde 1728, mostra a seriedade das igrejas em não mudar nada, a menos que todos estejam de acordo. Acredita-se que um trabalhador a deixou há muito tempo e permaneceu no mesmo lugar por quase 300 anos, para evitar discussões entre os diferentes grupos cristãos que compartilham a igreja. A própria história da Igreja do Santo Sepulcro é fascinante, pois mistura uma profunda fé com uma rica história. Dizem que o imperador de Roma, Constantino, construiu a igreja no ano 300, logo depois que o cristianismo se tornou uma religião aceita. O lugar foi escolhido porque a mãe de Constantino, Helena, supostamente encontrou lá a cruz na qual Jesus foi crucificado e seu túmulo, um lugar que antes havia sido um templo pagão. Então, construíram a igreja, originalmente chamada Igreja da Anástasis, que significa ressurreição, em homenagem a essas descobertas sagradas. Ao longo de centenas de anos, esta igreja sofreu terremotos, incêndios e guerras, o que demonstra a força e a fé duradoura dos cristãos. Mas mesmo com toda a sua importância espiritual, a igreja também está no centro de muitos debates. Há muitas histórias sobre seus começos, as coisas incríveis que acontecem lá. E como isso é gerido. Vamos voltar a um ponto de inflexão que remodelou os lugares. Santo de Jerusalém. No ano em que Jesus renovou tudo em Jerusalém, em 1009, uma grande mudança percorreu o Oriente Médio, um lugar de desertos intermináveis e governantes sempre em mudança. O líder do califado fatímida decidiu mudar para um lugar de desertos intermináveis. Drasticamente, muitas cidades, entre elas Jerusalém. A Igreja do Santo Sepulcro passou por um período difícil que levou à sua destruição e posterior reconstrução. Al-Hakim foi um governante do Egito há cerca de 1000 anos e liderou a dinastia fatímida. Ele é lembrado por ser muito rigoroso com as pessoas que não seguiam o Islã, incluindo cristãos e judeus.
desde que ele se tornou governante. Em 996, ele introduziu mudanças importantes que afetaram profundamente os grupos religiosos de seu império. Ele não se concentrou apenas nos lugares religiosos cristãos. As sinagogas judias e seus rolos sagrados da Torá também foram alvo de seus ataques. Seu objetivo era alterar significativamente a paisagem religiosa de suas terras, estendendo seus esforços até a Síria. A notícia de que Al-Hakim havia destruído a Igreja do Santo Sepulcro e outros lugares religiosos causou uma grande comoção. Levou o Papa Sérgio IV a convocar a luta contra a violência aos muçulmanos do Oriente Médio e a expulsá-los da Terra Santa. Essas ações foram lembradas quando quase 100 anos depois começaram as Cruzadas, que foram campanhas militares complexas, influenciadas por motivações tanto políticas quanto religiosas. Os historiadores continuam discutindo por que Hakim agiu assim. Alguns acreditam que ele tentava acalmar o descontentamento de seu povo, causado pela atitude mais tolerante de seu pai em relação aos não-muçulmanos. Outros acreditam que ele reagia a ameaças externas ou que tentava mostrar que não tinha preconceitos contra os cristãos por causa de sua mãe ser cristã. Algumas explicações se concentram em seu papel como líder muçulmano, que impõe a moral religiosa. Mais tarde, ele permitiu que cristãos e judeus voltassem às suas práticas religiosas, mostrando uma época de maior tolerância até que desapareceu misteriosamente. Com o passar do tempo, a Igreja do Santo Sepulcro foi reconstruída e atualizada para manter seu antigo encanto enquanto enfrenta o mundo moderno. Mas a história fica ainda mais interessante com outros lugares que afirmam ser onde Jesus foi enterrado, como a tumba de Talpiote, encontrada, na década de 1980, com um nome que soava como se pudesse ser Jesus. Os estudiosos rapidamente disseram que provavelmente se tratava de alguém com o mesmo nome de uma família rica, então não mudou muito. Apesar de que muitos pensam que o verdadeiro lugar do sepultamento e ressurreição de Jesus é a Igreja do Santo Sepulcro. A busca pela verdadeira localização se intensificou no século XIX, quando alguns protestantes duvidaram dos locais tradicionais da Igreja do Santo Sepulcro. Os estudiosos sugeriram outros lugares que combinavam melhor com as descrições da Bíblia, longe das disputas que cercavam a Igreja. Eles buscavam um lugar que se parecesse mais com a história real da Igreja, a Bíblia. Em 1894, a Garden Tomb Jerusalem Association, uma fundação beneficente com sede no Reino Unido, reconheceu oficialmente a tumba e comprou seus terrenos. Esse grupo interconfessional estava unido pela mensagem da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. A associação, apoiada por voluntários de todo o mundo, incluindo palestinos e israelenses, mantém o local como um espaço de culto, oração e reflexão. A presença de um antigo lagar e de uma tumba dentro do jardim dá certo apoio arqueológico às suas reivindicações. Atualmente, muitos especialistas concordam que a Igreja do Santo Sepulcro é provavelmente o verdadeiro local onde aconteceram os eventos bíblicos. Apontam que quando Jesus estava vivo, esse lugar ficava fora das muralhas da cidade, o que se encaixa com a história de onde poderia ter ocorrido sua crucificação e sepultamento. A Igreja do Santo Sepulcro tem sido o lugar mais honrado por mais de 1.600 anos. Sua importância se deve às pistas da Bíblia e às descobertas das escavações da área, que demonstram que estava fora das antigas muralhas de Jerusalém. Esse detalhe é importante porque as pessoas da época costumavam enterrar seus mortos fora da cidade. Esse dado histórico, junto com as descobertas arqueológicas, é um argumento forte para que a Igreja combine a fé com as provas históricas. Ao examinar todas essas afirmações e o que dizem os estudiosos, é como se lembrássemos de um aviso de São Mateus na Bíblia sobre não se enganar. Esse aviso é especialmente pertinente quando se trata de descobrir a verdadeira história de Jesus entre as diversas afirmações sobre onde ele foi enterrado e voltou à vida. Depois tem a famosa escada da Igreja do Santo Sepulcro. Esta simples escada de madeira encostada na parede da igreja se tornou um símbolo do quão complicadas e divididas que as pessoas podem ficar em torno de suas crenças. Esta escada mostra como pequenos desentendimentos podem se transformar em grandes discussões que refletem os desafios e divisões mais amplas dentro do cristianismo.
Embora esses grupos compartilhem o objetivo comum de venerar este lugar sagrado, sua história juntos tem sido marcada por momentos de tensão e desacordo. Esses vão desde quem tem o dever de limpar certas partes da igreja, até discussões mais sérias que resultaram em conflitos físicos, refletindo o frágil equilíbrio da custódia compartilhada. No entanto, quando se trata de reparos importantes ou trabalhos de restauração, essas confissões mostraram que podem deixar de lado suas diferenças pelo bem maior de preservar a igreja. Curiosamente, as chaves da igreja estão com duas famílias muçulmanas, os Nusayb e os Judá. Em uma tradição que remonta a séculos, esse acordo constitui um poderoso exemplo de respeito e cooperação interconfessional. No entanto, às vezes essa harmonia é perturbada por conflitos que podem se agravar dramaticamente. Como se viu em casos em que monges de diferentes confissões chegaram às vias de fato por disputas territoriais menores dentro da igreja. Esses confrontos contrastam fortemente com a missão da igreja de promover a paz e o entendimento. Apesar das dificuldades e desentendimentos entre seus guardiões, a Igreja do Santo Sepulcro continua atraindo milhões de visitantes. As pessoas vêm de todo o mundo, atraídos pela oportunidade de estar perto do lugar onde aconteceram eventos significativos do cristianismo. Buscam a paz e a oportunidade de tocar os profundos mistérios da fé que a Igreja representa através de seus rituais e objetos sagrados, como a pedra da unção e o túmulo, onde se acredita que Jesus foi enterrado. Um projeto de restauração da área do túmulo não faz muito tempo mostrou que, mesmo com suas diferenças, os grupos cristãos que cuidam da igreja podem trabalhar juntos por algo importante. A restauração incluiu a colocação de uma nova laje de mármore sobre o túmulo e a adição de um cristal protetor, que simboliza como se conserva a igreja, de certo modo, vista, mas também oculta pelas tradições, disputas e a necessidade de mantê-la segura. Pede-se às pessoas que visitam a igreja que mostrem respeito, vestindo-se adequadamente e não comendo nem bebendo em seu interior, reconhecendo que é um lugar que ainda é utilizado para o culto. A Igreja do Santo Sepulcro, com sua mistura de fé, história e peculiaridades humanas, é uma prova de como a religião pode unir as pessoas, ao mesmo tempo, separá-las. É um lugar que faz os visitantes pensarem em algo além de crenças espirituais. Incita a reflexão sobre como as pessoas interagem entre si e se esforçam para se conectar com algo maior. Em um mundo cheio de divisões, amor, história e fé. Clique em curtir e se inscreva para ver mais histórias interessantes. Compartilhe suas opiniões aqui embaixo. Até logo!